E para falar um pouco mais sobre os prejuízos que a violência escolar pode provocar na aprendizagem, nós vamos conversar a partir de agora com a pesquisadora Maria José Esmeraldo. Boa tarde, pesquisadora Maria José. Boa tarde. Qual é a observação que a senhora faz em relação ao que nós vimos aqui nessa matéria? A dificuldade que os professores têm em tirar das escolas a violência? A maior dificuldade é a falta de investimento, porque o investimento social, se for feito na idade certa, ele vai melhorar muito a condição do aluno e fazer com que ele se desenvolva integralmente. A escola em tempo integral seria a solução e a maioria das pessoas acham que só polícia resolve. Não resolve, porque as crianças hoje ficam sozinhas, as mulheres trabalham e elas ficam à mercê do aprendizagem de rua. Tudo isso complica na hora da aprendizagem da criança. E a senhora acha então que o ensino em tempo integral pode suprir a falta dos pais e mães em casa? Exatamente, porque aí eles vão preencher esse tempo com artes, com brincadeiras. O lúdico vai substituir aquelas coisas que eles vão aprender na rua, que seria maléfico. Então, tudo isso eles teriam que ter na escola. Artes, jogos, educação de qualidade, tudo isso precisa realmente de investimento. E o investimento seria muito menor do que colocar mais polícia na rua. A senhora tem observado nas pesquisas que faz a carência de escolas em tempo integral no país? Exato. Olha, eu tenho um exemplo de uma escola que eu pesquisei no Rio de Janeiro, a escola Sérgio de Mello, em que foi feito por uma ONG, aí da esposa do Sérgio de Mello. Ela fez uma ONG, porque o marido dela morreu naquele atentado, então ela se dedicou a isso. E a escola se transformou, onde todas as crianças que tinham na escola, elas têm música, têm teatro, têm acompanhamento escolar, e o índice caiu quase a zero. Então, o que é que falta? Realmente os governantes olharem para isso e ver que o investimento é muito menor se começar desde a infância e vão chegar o traquejo social, a criança não vai ter esses problemas e nós vamos ter muito menos violência, tanto na sociedade como na escola. Agora, pesquisadora, as pessoas que, nós vimos inclusive na matéria que nós apresentamos, que há casos de violência que envolvem uso de drogas, arma branca e agressões. As crianças forçam na segurança, pelo menos para revistar alunos. Poderia ser uma solução para tentar minimizar esses problemas? Minimizar sim, mas solucionar tem que ser educação de qualidade, começar desde a infância. Tudo isso precisa de outro pensamento político e os governos têm que realmente investir nisso. Na hora que fizer como o Chile, você vê o Chile hoje em dia é um país que dá exemplo. Você vê a Coreia do Norte também. Então, tudo isso seria uma solução para o país. Agora, precisa, desde cedo, se investir em educação. Porque o que se investe em educação é só em prédio e precisa realmente investir na qualificação do ser humano, nos professores e também nos alunos. Qual é o perfil social dos alunos mais violentos? A maioria dos alunos violentos são filhos de pais traficantes, de mães que abandonam os filhos e que ficam na rua. Inclusive, eu fiz pesquisa na dona Gersila, que é uma senhora de 83 anos em Fortaleza, que ela recolhe crianças de rua, e que a maioria dos filhos são abandonados e são as crianças mais violentas, mais difíceis de se trabalhar. Por quê? Porque elas têm uma raiva, elas acham que tudo aquilo que acontece com elas é produto da sociedade, então elas querem vingança. E esse tipo de vingança elas fazem como? Se armando, roubando e fazendo todo tipo de maldade. Existe hoje um estudo sobre creches e até que ponto, a partir da idade, as crianças já poderiam entrar numa escola em tempo integral? Seria a partir dos 3, 4 anos. Segundo o James Heckman, ele diz o seguinte, que todas as crianças que você começa desde os 3 anos e que você consegue ensinar pelo menos 12 mil palavras, com o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da leitura, as crianças se desenvolvem cognitivamente e elas têm um desenvolvimento social e cultural muito maior.
Nós conversamos com a pesquisadora Maria José Esmeraldo, pesquisadora da área de educação e que estuda esse problema social grave que é a violência escolar. Dona Maria José Esmeraldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Antares. Obrigada a vocês também. E eu gostaria que os governos, porque todo mundo fala em violência, mas ninguém faz nada. Eu acho que tinha que haver projetos e que os governos realmente se interessassem por essa área para diminuir a violência tanto na escola como na sociedade. Muito obrigado.